Quero convidar os irmãos nesta noite para refletirmos na palavra do Senhor, no texto registrado no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 17. Esse texto na Bíblia Revista e Atualizada de João Ferreira de Almeida, ele coloca aqui com dois blocos que estão assim divididos: o jovem rico e o perigo das riquezas. Então, é um texto realmente muito conhecido. E nós vamos extrair dos ensinamentos que Jesus traz neste episódio, tanto para o jovem rico, tanto para aquele homem, como para os discípulos que estavam junto dele, participando e vendo toda aquela situação que estava ocorrendo. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17, então, leiamos. Nos diz a palavra: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, era muito rico. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: percebe que eu disse antes que Jesus ensinara aquele homem que eu perguntara e aos discípulos que estavam junto dele: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil, continuou Jesus, passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração. É exatamente nessa palavra dada por Jesus àquele homem que o abordou e aos discípulos que estavam junto deles, que nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida, assim como foi para os discípulos daquela época. No mundo de tantas fakes, aliás, nós estamos vivendo um momento de fakes, tudo é fake. Nós temos fakes, inclusive, sendo objeto de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Não é verdade? Então isso realmente é a moda, é o momento. E falar a verdade neste momento de tantas fakes tem sido um desafio para muitos. E digo isso porque muitas das vezes somos levados a falar coisas ou repassar informações que às vezes nos parecem até óbvias, mas que são verdadeiras mentiras, que são verdadeiras falsidades. E muitas das vezes, sem perceber, nós somos levados. E meditando acerca dos princípios que nos levam a viver uma vida na dimensão da aliança
proposta e vivida por Jesus Cristo, nós conheceremos aqui uma característica de Jesus. Seu estilo de vida era baseado em princípios nos quais ele acreditava e alicerçava a sua vida, pois assim ele fortalecia a aliança dele com o Pai, com o nosso Deus e com seus discípulos. E note bem, independente das circunstâncias, o mestre sempre falava a verdade, independente das circunstâncias. E nós sabemos muito bem o que quer dizer isso. Lembra do episódio de Abraão, quando estava com a sua esposa, chegando naquele lugar estranho, e ele percebeu que se ele dissesse que Sara era a sua esposa, ele poderia sofrer algum problema, e ele disse: não, é minha irmã. Naquela circunstância, ele achou que falando daquela forma, ele estaria livrando-se de alguma coisa. Jesus, independente da circunstância, falava a verdade. E nós falamos de Abraão, porque nós estudamos Abraão na escola dominical, recentemente. E Abraão, chamado o pai da fé, ao se posicionar ao lado da verdade, Jesus promovia novas possibilidades de mudança, transformação, assim como ele, ao falar com aquele jovem rico que acabamos de ler. Existe aqui então algumas características neste episódio de Jesus com este homem rico, com este jovem rico e seus discípulos, que nós queremos destacar nessa ligeira reflexão desta noite. Apesar de ter uma vida religiosa, aquele que procurava Jesus, uma vida religiosa exemplar, aquele jovem rico não tinha certeza quanto à salvação da sua alma. E ao abordar Jesus, perguntou o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Como que se pudesse conseguir a salvação por algum tipo de sacrifício, por alguma ação que ele mesmo pudesse fazer. E nos diz o texto que sem perder tempo, o mestre respondeu com firmeza e amor. Você já ouviu esse ditado que a gente disse que alguém colocou a bola na marca do pênalti, que era só chutar e fazer o gol? Foi exatamente isso que aconteceu. Aquela pergunta daquele jovem era exatamente o que Jesus precisava para responder direto a ele. E ele responde lá no verso 21 que nós lemos, com firmeza e amor. Ele disse: ah, meu filho, só te falta uma coisa, venda tudo que tem e dê aos pobres. Só falta uma coisa para você: vá e venda tudo que tem e dê aos pobres. Essa resposta certamente não agradou alguém que desde a infância conhecia as leis, conhecia os mandamentos, e achava que ele seguia rigidamente, com zelo, tanto as leis como os mandamentos que ele aprendera desde a juventude, e era um homem bastado, um homem rico. Porém, Jesus não queria que aquele jovem continuasse no engano. Jesus não estava aqui condenando a riqueza em si, é bom que isso fique bem claro, mas revelava àquele moço o alicerce da segurança da sua vida, quem de fato dominava o seu coração. Foi uma resposta na hora certa, no tempo oportuno, sem desvios, sem atalhos, foi direto. Assim como Cristo, temos aproveitado as oportunidades e colocado a verdade em amor para o nosso próximo, para a comunidade onde estamos inseridos, ou relativamos, ou dependendo da circunstância eu digo ou não digo. Jesus disse no momento certo, na hora certa,
quando aquele homem disse: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Verdade no tempo oportuno. O dicionário da língua portuguesa diz que falar a verdade é uma questão de moral. Nós dissemos aqui já no início que a verdade é ensinada por Jesus, além de ser uma questão moral, é algo que transforma a vida, é algo que muda a vida, é algo que gera a vida. Mas queremos destacar aqui uma outra característica nessa resposta de Jesus àquele jovem. O diálogo travado com o jovem, apesar de rápido, porque Jesus estava de passagem, não impediu Jesus de ser objetivo. E sem perder tempo, sem rodeios, ele falou a verdade de maneira certeira. Revelou ao jovem rico os pontos cegos que havia na sua vida espiritual, a sua fragilidade, a sua fraqueza, o seu ponto vulnerável. E ao confrontar o rapaz, Jesus expôs a sua área de maior fragilidade. E sabe qual era, irmãos? Deus não era prioridade em sua vida. Lembra que nós dissemos que, na palavra que lemos no segundo bloco da leitura, era o perigo das riquezas. Era aí que Jesus estava trabalhando no coração daquele jovem, porque ele era zeloso com as leis, era zeloso com os mandamentos, e rico, mas tinha na riqueza a sua segurança, e aí não tinha certeza da sua salvação. Deus não era prioridade em sua vida, por isso ele não tinha certeza realmente de uma vida eterna com Deus. E nos diz o texto, sentindo profunda tristeza, ele deixou a presença do mestre e foi embora. Queria resolver o seu problema sem pagar o preço. E que preço? Aceitando essa verdade direta de Jesus ao seu coração. Talvez achasse que, com a riqueza que possuía, poderia de uma forma ou de outra, até dividir a sua riqueza, dando aos pobres, e assim ele pudesse ter, herdar a vida eterna. Isso me faz lembrar exatamente aquilo que Lutero fez quando promoveu a reforma. As pessoas compravam indulgências para que obtesse, ou para se obter alguma coisa de Deus, como se Deus pudesse vender alguma coisa. Ele não percebeu que Jesus estava lhe oferecendo uma grande oportunidade, que bastava receber e aceitar esta verdade, de que Deus precisava ser prioridade na sua vida. Isso faltava àquele jovem, tão zeloso com as leis e com os mandamentos. Quantas vezes, amados, tem falado conosco, e nós resistimos, e não abandonamos os nossos desejos, não abandonamos as nossas vontades, não abandonamos os nossos pecados, e Deus continua falando. E às vezes agimos como aquele jovem, que triste, foi embora, abandonou o mestre, porque quero fazer aquilo que eu quero, não aquilo que Deus tem nos mostrado. Falar essa verdade ensinada por Jesus, além de ser uma questão moral, como já disse antes, leva-nos à transformação, à mudança, a uma nova criatura. E que verdade é essa? A verdade é Cristo Jesus, prioridade na sua vida, porque Ele mesmo disse, conforme registro lá em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Não adianta ter riqueza, não adianta ser zeloso com as leis, não adianta ser zeloso com os mandamentos, se não tiver Cristo como prioridade na sua vida. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos sempre, em quaisquer circunstâncias, buscar o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão
acrescentadas. Percebem que neste episódio de Jesus com este jovem rico junto aos discípulos, ele aproveita o momento certo, a hora oportuna, para colocar a verdade nua e crua àquele jovem. Neste episódio ele aproveita esta oportunidade para dar uma resposta que é única, sem desvios, sem atalhos, sem veja bem, sem relativizar qualquer coisa, foi direto. Mas eu quero ainda falar de uma terceira característica nessa resposta de Jesus àquele homem rico e aos discípulos. Jesus não queria trazer tristeza ao coração daquele jovem, muito pelo contrário. Sua intenção era alertá-lo de que sua riqueza se tornara um obstáculo à sua salvação. Se você olhar a segunda parte do verso 24 de Marcos 10, você vai ver que Jesus fala aos discípulos o seguinte: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Ele não estava dizendo ou condenando a riqueza, mas estava condenando aquele que confiava na riqueza, que tinha na riqueza a sua segurança, que tinha na riqueza a salvação da sua alma, e que não era verdade, porque a salvação da alma está em ter Jesus Cristo como prioridade em nossa vida. E Jesus disponibilizara àquele moço a chance de abandonar tudo o que estava lhe impedindo de ter um compromisso com Deus e receber a vida eterna, que era fazer com que ele, Deus, fosse a prioridade na sua vida. Sabe, irmãos, existem muitos inimigos, muitos adversários, tentando nos tirar a proteção de Deus, tentando nos excluir do corpo de Cristo. E aí, nós já estou falando como verdade, como proteção de Deus em nossas vidas. Porque de maneira sutil, essas questões vão invadindo e vão minando a nossa fé, envolvendo-nos em um ambiente de aparente normalidade. E aí nós começamos a soltar algumas fakes, dizendo que tudo isso é normal, isso é da nossa cultura recente, da nossa cultura moderna, e aí a gente vai se envolvendo, e nós começamos a expressar com fakes, não só em palavras, mas em atitudes, em ação, em testemunho. Aí nos conformamos e nos amoldamos a este ambiente, sem perceber que estamos falando e expressando fakes, tão em voga nos nossos dias. E a gente vai se esquecendo da advertência que o apóstolo Paulo fizera aos romanos, à igreja de Roma, lá no capítulo 12, verso 2, diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, com este ambiente, com esta situação que estamos vivendo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso faz com que efetivamente nós venhamos propagar a verdade que é Cristo Jesus. O cuidado de Deus, o cuidado do nosso Pai Celeste para conosco, Ele é indescritível, irmãos. Não há maneira de descrever este cuidado. E Jesus é a expressão maior do seu amor por nós. Deus dispôs do seu único filho para que morresse, para que fosse sacrificado, para que fosse apedrejado em meu e em seu lugar. E quando nós esquecemos, quando nós abandonamos a verdade que é este Cristo, que veio para salvar a mim e a você, nós certamente vamos estar testemunhando de forma equivocada, e que não deixa de ser fake. Você já pensou nas ocasiões em que
ao nos conformar com as coisas que sutilmente nos são apresentadas, posso obstaculizar uma vida eterna com Deus? Era isso que acontecia com aquele jovem. E foi por isso que Jesus chamou a atenção dele. Ah, meu filho, só te falta uma coisa, já que você é zeloso com as leis, já que você é zeloso com os mandamentos, já que você é rico, você precisa ter Cristo como prioridade, ter Deus como prioridade na sua vida. É chegada a hora de nos posicionarmos, de tomarmos posição, e devemos exercer um cuidado mútuo, para que cresçamos na santidade que Deus exige, porque Ele já nos alcança pela sua graça misericordiosa, nos salvando, e o processo de santidade, ou o processo de santificação, nós precisamos desenvolver, não com fakes, mas falando a verdade que é Cristo Jesus. Quero caminhar para fechamento da nossa reflexão desta noite, dizendo o seguinte: o crescimento espiritual, ele é um processo natural na vida do cristão. É verdade? É um processo natural na vida do cristão, porque é um processo de santificação, e a santidade exigida por Deus, como eu disse anteriormente, é desde os primórdios, desde a criação do mundo. Se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 17, verso 1, você vai ver Deus falando diretamente a Abraão, que havia tirado de uma terra para que ele fosse para uma terra que Deus haveria de mostrar, e disse a Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, me busque em primeiro lugar, e desenvolva o processo de santidade, de santificação, e isso basta. E era isso que Jesus falava àquele homem rico, e por consequente aos discípulos que estavam do lado do mestre. Cristo nos mostrou de maneira prática neste episódio qual deve ser a nossa atitude nos relacionamentos interpessoais e consequentemente na propagação da verdade ensinada pelo próprio mestre. Verdade que liberta. João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é essa verdade? É Cristo Jesus. Jesus estabelece ou estabeleceu aqui o princípio da verdade como parte da aliança com Deus e com os irmãos. Não só dele, mas meu e seu. A nossa relação com Deus e a nossa relação com os irmãos na propagação da verdade que é Cristo Jesus. Cabe a nós, portanto, praticá-la. Cabe a nós, portanto, desenvolver este processo de santificação na igreja, na família, na sociedade onde estamos inseridos. Portanto, amados, essas características que nós aprendemos neste episódio de Jesus Cristo com o jovem rico, juntamente com os discípulos, de falar a verdade no momento certo, no momento oportuno, com cuidado para não jogarmos pérolas aos porcos, como nós aprendemos na sua própria palavra, tendo na verdade uma única resposta, sem desvios e sem atalhos, e tendo nela a proteção do Senhor Jesus. Falar a verdade, portanto, ensinada por Jesus, produz mudança, gera nova criatura, e neste tempo de tantas fakes, nos afasta delas, e passamos a falar aquilo que efetivamente é a verdade pura e crua, que é a salvação em Cristo Jesus, através da sua palavra. Que seja assim, na minha vida, e na sua vida, nestes tempos tão difíceis que estamos vivendo. Que Deus nos abençoe.